Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui para relembrar Percy Jackson e o Ladrão de Raios, o primeiro livro da série Percy Jackson e os Olimpianos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Então, gente, amanhã, dia 20, finalmente estreia a série que vai adaptar Percy Jackson, né? A gente vai ter a estreia dos 2 primeiros episódios e essa primeira temporada vai adaptar o primeiro livro, né? Que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Então a gente vai ter aí novamente uma chance de ter uma boa adaptação de Percy Jackson, né? Porque assim, a gente já teve aqueles 2 filmes que, né, a gente prefere deixar pra lá, assim. Mas agora parece que finalmente vamos ter uma adaptação fiel aí, né, uma adaptação digna aí do livro. E eu pensei em fazer esse vídeo pra relembrar aí, né, fazer um resumão aí dos acontecimentos desse primeiro livro. Isso para aquelas pessoas que já leram, mas não quiseram ou não tiveram tempo de reler antes da primeira temporada estrear, ou para aquelas pessoas que querem até assistir a série, mas não querem ler o livro e querem saber como que acontece tudo no livro. A gente sabe que por mais que a série tende a ser mais fiel do que o filme, né, até porque o autor, né, o Rick Riordan, ele tá envolvido na produção, mesmo assim a gente sabe que adaptações vão mudar algumas coisas, né, até porque tem coisas que funcionam no livro que não vão funcionar em um outro tipo de mídia, né, como é a mídia audiovisual, e até porque também o livro foi lançado lá em 2005, gente, então assim, tem muita coisa que funcionava lá em 2005 e hoje em dia já não funciona mais, então óbvio que vão ter mudanças aí, mas tem tudo pra ser muito fiel aí, mas a gente sabe que vai ter esses detalhezinhos diferentes, então eu queria fazer esse resumo ali, né, relembrar aí todo esse livro pra justamente a gente saber quais são todos esses detalhes que vão ser alterados aí na primeira temporada, quais são as coisas que vão se manter igual, o que vai ser melhorado, o que talvez não saia tão bom assim. Enfim, então assim, gente, esse obviamente vai ser um vídeo com spoilers do primeiro livro, né? Então se você não quer saber nada, você nunca leu e não quer saber nada do livro, então esse aqui não é o vídeo mais ideal pra você assistir, tá? E eu já aviso que quando acabar a série, né, quando ela parar aí de ser transmitida a primeira temporada, eu vou voltar então com o vídeo de série versus livro, né, fazendo a comparação então sobre o que mudou, o que ficou igual e tudo aquilo que geralmente eu faço com adaptações. Então vamos começar, gente. Antes de eu falar propriamente sobre o livro, eu queria só dar um contexto pra quem não conhece os livros, né? Então, antes de eu começar a história, só pra dar esse contexto pra você saber aí sobre o que é a história, né? Então, Percy Jackson vai acompanhar esse menino, que é o Percy Jackson. Ele tem 12 anos e ele sempre sofreu com dislexia, déficit de atenção e sempre aconteciam muitas coisas estranhas com ele. Então, assim, ele nunca conseguiu completar um ano numa mesma escola, porque sempre acontecia alguma coisa que fazia com que ele fosse expulso. E pela primeira vez ele está conseguindo completar um ano na mesma escola, só que ele ainda não sabe se vai continuar naquela, se a escola vai deixar ele continuar ou não, porque ele tá meio que por um fio ali. E ele só tem um amigo, que é o Grover, que estuda junto com ele, e também é um menino que sofre bastante bullying junto com ele das outras crianças, porque na verdade essa escola é um internato para crianças que têm aí alguns problemas de comportamento, né, que são vistas como crianças problemáticas, digamos assim, e os dois acabam sendo muito vistos assim como alvos fáceis de bullying, principalmente o Grover. Então o Percy tá sempre lá tentando ajudar eles, tentando ajudar ele, e o livro começa quando eles vão então junto com a escola para uma excursão lá pro Met. Nessa excursão então estão os alunos ali, né, da turma do Percy e mais 2 professores, que é o Sr. Brunner, que é o professor preferido do Percy, que é o professor de latim, que gosta, né, aparentemente parece gostar muito do Percy também, e a Sra. Dodds, que é a professora de matemática, que já é o contrário, já não gosta muito do Percy, ele já sabe, ele também não gosta muito dela, enfim. E aí durante um intervalo ali nesse passeio que eles têm, eles vão pra fazer um lanche lá de fora do museu, e tem uma menina que se chama Nancy, que ela sempre gosta de provocar o Percy, ela gosta de ficar provocando o Grover também, e ela vai lá e ela dá uma provocada ali no Grover pra poder provocar o Percy, e o Percy tá sempre tentando controlar, porque ele de vez em quando tem uns acessos de raiva, assim, então ele tenta dar uma controlada, né, porque ele sabe que também tá por um fio lá na escola, né, ele dá uma controlada, só que meio que do nada essa menina cai num chafariz, assim, né, a menina jura de pé junto que foi o Percy que empurrou, mas o Percy não se lembra de ter empurrado realmente, né, ele não teve esse impulso de empurrar ela ali, mas nada disso importa, porque a Sra. Dodds acaba vendo tudo ali, e ela coloca a culpa no Percy, né, porque ela já não gosta dele, e ela chama o Percy, então, pra ir de volta dentro do museu, até o Percy fica meio assim, fica meio confuso, né, não sabe se de repente ela vai fazer ele comprar uma camisa nova pra menina ali na lojinha de presentes, né, porque ela molhou ali a roupa dela, enfim, mas a Sra. Dodds acaba levando ele pra uma ala meio vazia ali do museu, e o Percy começa a ficar ainda mais confuso quando a Sra. Dodds começa a fazer umas perguntas pra ele meio estranhas, tipo, onde está,
né, começa a acusar ele de ter pego alguma coisa, só que ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. E tudo fica ainda mais estranho quando a senhora Dodds começa a mudar de forma e ela vira uma criatura com asas e garras, que depois a gente descobre que é uma fúria ou uma benevolente, como eles falam no livro, que é uma das servas de Hades, né? E ela começa a ir ali pra atacar ele, e aí o Percy vê que o Sr. Brunner chega e joga pra ele uma caneta, que era uma caneta que o Percy sempre via o Sr. Brunner usando ali, né, nas aulas, enfim. E quando o Percy pega essa caneta, não é mais uma caneta, é uma espada. Ele, por instinto, né, acaba desferindo ali um golpe contra a senhora Dodds e ela se desfaz em um monte de areia. Só que daí começa a ficar tudo mais estranho ainda, porque o Sr. Brunner já não tá mais lá, ele tá do lado de fora do museu e ninguém mais lembra dessa senhora Dodds. Né, o Percy começa a falar dessa senhora Dodds, ninguém sabe quem que é, a Nancy fala o nome de uma outra professora e realmente aparece uma outra professora lá, né, como se ela sempre tivesse estado lá. O Percy vai devolver a caneta pro Sr. Brunner, ele tipo, achei que eu tinha perdido, tá, obrigada, Percy. E quando o Percy comenta da senhora Dodds, o Sr. Brunner, tipo, não, Percy, mas nunca teve nenhuma professora chamada senhora Dodds nessa escola. Então o Percy começa a ficar muito preocupado sobre o que está acontecendo, e a única coisa que dá uma pista, assim, pra ele, de que realmente ele não imaginou tudo isso, é que o Grover parece bem hesitante, assim, quando o Percy comenta sobre a senhora Dodds, né? Cada vez que ele fala sobre ela, o Grover dá aquela segurada antes de começar a negar junto com todo mundo, sabe? Enfim, isso deixa o Percy muito tenso, principalmente nos próximos dias da escola, porque realmente ninguém da escola lembra dessa senhora Dodds. Até um dia que ele acaba explodindo com o professor, ali acaba brigando com o professor, e isso faz com que ele seja expulso da escola, né? Ele vai terminar o ano escolar, porque já tá no final do ano, mas ele não vai ser convidado a retornar no ano seguinte, então, né? E completar aí essa tradição, né, de não voltar pra mesma escola no segundo ano seguinte. E aí, numa noite, antes da última prova de latim que o Percy vai ter, ele já foi mal em várias provas, ele sabe que ele vai mal na prova de latim, só que ele não queria decepcionar o Sr. Brunner, que é o professor que acredita nele, né? Talvez seja o único que acredite nele, e é o único professor que o Percy realmente gosta, né? Então, antes dessa prova, né, na noite anterior, ele vai conversar com o Sr. Brunner, já meio que pra pedir desculpas, né, em avanço, assim, dizer que ele não vai passar, ele sabe disso, tal, ele tá se esforçando, mas ele não consegue. E ele acaba escutando, antes dele chegar no escritório do Sr. Brunner, ele escuta o Sr. Brunner conversando com o Grover. E os dois estão conversando sobre ele e sobre o que tá, algumas coisas que estão acontecendo, só que o Percy não entende completamente o que eles estão falando. Eles parecem, né, principalmente o Grover parece preocupado com o Percy, mas ele não tá entendendo muito bem o que eles estão falando ali. E aí o Percy acaba tentando voltar pro quarto, só que ele faz um barulho ali e ele vê uma sombra assim no corredor, ele consegue se esconder, mas ele vê uma sombra no corredor de alguém muito alto assim, né, alguém que seria mais alto do que o Grover e o Sr. Brunner, até porque o Sr. Brunner anda em cadeira de rodas, né, então seria uma sombra mais baixa se fosse algum dos dois ali, e segurando algo que parecia um arco e flecha. E o Percy fica muito confuso a respeito disso, mas ele acaba voltando pro quarto, né? Ele tenta questionar o Grover sobre isso, mas o Grover não fala nada, assim, finge que nada é nada. As aulas terminam, né? E o Percy acaba voltando pra Manhattan, que é onde mora a mãe dele, né? E volta ele e o Grover, na verdade, eles voltam de ônibus. E quando eles estão no ônibus, o Percy tenta novamente questionar o Grover a respeito disso, né? Sobre a conversa que ele ouviu com o Sr. Brunner ali e tal. E o Grover dá uma disfarçada, assim, dá uma desconversada, mas diz que o Grover tem como função proteger o Percy. E isso o Percy fica confuso, porque o Percy que sempre passou, né, esse ano passado todo, protegendo o Grover dos outros alunos, né? Porque o Grover acabava sendo um alvo fácil ali dos outros, então era sempre o Percy tentando proteger o Grover, nunca o contrário. Então ele fica meio que pensando, como é que você vai poder me proteger se você não consegue se proteger, né? Enfim, eles acabam conversando muito sobre isso porque o ônibus acaba quebrando e eles têm que sair do ônibus. E quando eles saem do ônibus, eles veem que tem 3 senhoras do outro lado, e essas 3 senhoras parecem, elas estão tricotando e elas parecem estar olhando diretamente pro Percy, até que uma delas corta um fio. E o Percy até sente, tipo, acho que isso não é muito um bom presságio. E ele confirma isso quando depois ele acaba comentando com o Grover. E o Grover meio que não responde muito bem o que é isso, mas deixa o Percy saber, assim, com toda certeza de que aquilo é um mau presságio e que pode até significar a morte de alguém. Enfim, eles acabam chegando em Manhattan, né, lá no terminal rodoviário, e o Grover pede pro Percy esperar pra eles irem juntos até a casa do Percy e tal, mas o Grover vai no banheiro e o Percy dá um jeito de escapar, ele pega um táxi e vai pra casa, então, pro apartamento da mãe dele. A mãe do Percy, né, a Sally, ela acabou se casando com outro cara, que é o Gabe, que não é o pai do Percy, né, e esse Gabe, ele é terrível, assim, ele trata o Percy muito, muito mal, e ele trata a Sally muito, muito mal também. O Percy meio que, tipo, não entende por que a mãe dele tá com esse cara aí, né,
Mas enfim, ele chega lá no apartamento, a mãe dele ainda não tá, a mãe dele tá trabalhando, e tava só o Gabe com os amigos dele jogando poker. E aí o Percy chega, o Gabe já dá uma provocada nele, e o Percy escapa pro quarto dele e fica lá até a mãe dele chegar. E aí quando a mãe dele chega, os dois conversam um pouco ali, e ela diz que eles vão passar os próximos 3 dias numa cabana na praia. O Percy fica super empolgado, assim, mas até acha que o Gabe não vai deixar eles irem, porque eles teriam que pegar o carro dele emprestado. E o Gabe realmente, assim, não quer deixar muito eles irem, mas a Sally acaba conseguindo convencer ele, e eles acabam indo, então, pra essa cabana lá no meio da praia, pra ficar aí uns dias só os dois. E aí, quando eles estão lá nessa cabana, né, a Sally, ela acaba contando um pouquinho pro Percy sobre o pai do Percy, né, algumas coisas até que ele já tinha escutado quando ele era pequeno, assim. E o Percy questiona sobre se ele vai precisar voltar para outro internato ou não, porque ele fica muito triste, assim, de ver que a mãe dele não quer ele por perto, né, quer mandar ele pro internato. Só que a Sally diz que não, ela quer ele por perto, né, ela não queria ter que mandar ele pra longe, só que seria algo pro próprio bem dele que ele ainda não entende, né. E ela até menciona que, na verdade, o pai do Percy queria que ele fosse para um acampamento de verão. Só que ela não queria que ele fosse, porque se ele fosse, meio que seria para sempre. Ela iria dizer adeus para ele. E o Percy fica confuso de novo, porque assim, tá, mas não é um acampamento de verão? Por que teria dizer adeus para sempre, né? Mas a Sally acaba não respondendo muito, deixando o Percy aí bem ainda mais confuso. O Percy passa 90% desse livro confuso, gente. Enfim, naquela noite o Percy tem alguns sonhos, assim, com uma águia brigando com um cavalo, assim, no meio de uma tempestade. E ele acaba acordando com uma tempestade de verdade acontecendo. E logo em seguida ele escuta alguém batendo na porta da cabana e ele vê que é o Grover. Ele fica meio dúvida, o que o Grover tá fazendo aqui, né? E o Grover tá vindo super urgente, assim, falando que eles têm que ir, que tem alguém seguindo ele. E o Percy não tá entendendo nada, assim, tá super confuso. A mãe do Percy pergunta, né, o que aconteceu que ele não contou pra ela. E aí ele finalmente conta, né, sobre o que aconteceu com a senhora Dodds e também sobre as senhoras que ele viu lá cortando o fio. Vendo então que a situação realmente era muito urgente, né, a Sally então fala pra todos eles irem pro carro, né, que eles teriam que sair dali. E é então que o Percy nota que os pés do Grover, na verdade, não são pés, né? Na verdade, no lugar dos tênis, ali com os pés dele, tá uns cascos de bode. O Percy fica super confuso, mais ainda, gente, eu vou repetir essa frase muito, 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 porque nesse início, realmente, o Percy só tá confuso do que tá acontecendo. E aí depois ele acaba questionando, e aí o Grover conta que ele é um sátiro, né? E aí começa a introduzir o Percy aí nesse universo aí dos mitos, né? Das coisas que o Percy achavam que eram mitos, né? E aí o Grover acaba revelando que sim, tudo aquilo que aconteceu com a senhora Dodds foi verdade, que existia sim uma senhora Dodds e que as senhoras que ele viu cortando lá o fio eram as parcas. E isso de ver as parcas cortando um fio realmente significa um presságio de morte, né? Ele até tenta a morte de alguém, mas na verdade o Percy entende que na verdade seria a morte dele, né? Então seria algo aí, não algo muito legal pro Percy ver. Sally então informa que tá levando o Percy para aquele acampamento que ela mencionou, né? O acampamento que o pai do Percy queria. E o Percy pergunta, né? Tá, mas você não queria que eu fosse pra lá, por que você vai me levar pra lá? Mas a Sally não queria realmente, mas sabe que é o melhor pra ele. E quando eles estão quase chegando nesse acampamento, o carro acaba capotando. Até a princípio, o Percy acha que foi um raio que atingiu o carro, alguma coisa assim. Mas depois, né, quando eles estão tentando escapar desse carro capotado, o Percy vê que na verdade foi um minotauro. Né? Ele até a princípio não entende o que é aquela forma, aquele animal que tá vindo pra cima deles, mas logo depois ele entende, né? Ele vê a imagem, e apesar dele nunca ter visto pessoalmente, tem os mitos, né? Tem a história toda, então ele reconhece, ele sabe que aquilo é um minotauro. A mãe do Percy diz pra ele subir a colina, que depois da colina ele vai chegar no acampamento, né? E que o minotauro tá atrás dele, então, tipo assim, vai pra lá que você vai ficar seguro. Mas o Percy não quer deixar nem ela, nem o Grover, né? Então ele acaba levando os dois, né? O Grover tá meio desacordado, assim. Só que a Sally insiste novamente, diz que ela não conseguiria passar a barreira do acampamento. Então ela iria ter ficado lá de fora de novo. Mesmo assim, o Percy insiste em levar ela. E o minotauro acaba alcançando eles ali. Ele acaba pegando a Sally e a Sally meio que dissolve, assim, né? Ele aperta, assim, o pescoço dela e ela dissolve. Então o Percy meio que não sabe o que aconteceu, mas deduz que a mãe dele tenha morrido, né? Isso enche ele de raiva, assim, e ele consegue lutar contra o Minotauro. E ele consegue derrotar o Minotauro, né? E depois que isso acontece, ele acaba arrastando o Grover pra dentro, então, do acampamento, né? Pra cima da colina ali que a mãe dele tinha pedido. E quando ele chega lá numa varanda ali de uma casa, tal, ele acaba desmaiando. E o Percy acorda aí no meio da noite, né? Ele
vê que tem uma menina cuidando dele. Essa menina faz um monte de perguntas, assim, mas o Percy não tá entendendo absolutamente nada, tá meio grog ainda também. Ele acaba dormindo de novo, e aí quando ele acorda, ele vê que o Grover tá do lado dele, e o Grover tá segurando uma caixa de sapato. Dentro dessa caixa de sapatos está o chifre do Minotauro. E é quando o Percy percebe que tudo que aconteceu foi verdade, inclusive o que aconteceu com a mãe dele, né? Então ele fica meio em choque, ele tentando processar tudo que tá acontecendo. Mas o Grover então leva ele pra conhecer o Quirrell e o Sr. D, que é o diretor do acampamento, e eles vão explicar tudo pro Percy aí, né, sobre o que está acontecendo aí com ele. O Percy então vai se encontrar com os dois, né, com o Quirrell e com o Sr. D, e junto com ele está uma outra menina, que é a menina que estava cuidando dele, né, que se chama Annabeth, os dois são apresentados ali, e ele vê que o Quirrell, na verdade, é o Sr. Brunner, o professor de latim. E aí o Quirrell acaba dispensando a Annabeth, né, pra ela ir ver o chalé onde o Percy vai ficar, e ele começa a explicar então pro Percy a respeito dos deuses gregos, né, relembrando as histórias que ele explicou ali quando ele foi professor do Percy e tal, e falando que tudo é real. O Percy dá aquela duvidada, assim, né, não tá muito acreditando, até que ele descobre que o Sr. D, né, que tá ali na frente dele, que é o diretor do acampamento, na verdade é o Dionísio, o deus do vinho. E aí o Percy começa a ficar muito, muito confuso de, tipo, o que tá acontecendo? Deus grego e a verdade, acampamento, tal, enfim. O Quirrell, então, né, diz que vai levar ele pra conhecer o acampamento, pra explicar mais coisas pra ele, e aí é nessa hora que ele acaba revelando a sua forma de centauro, né, ele se livra da cadeira de rodas e acaba revelando pra ele que é um centauro. E aí o Quirrell explica pro Percy também que o Grover tá com problemas com o Conselho dos Sátiros, digamos assim, né? Que é ali do acampamento, porque os Sátiros têm como função proteger os semideuses. E o Grover já tinha falhado numa missão 5 anos antes, e agora ele tinha falhado parcialmente nessa missão com o Percy, né? Porque a mãe do Percy acabou se perdendo aí, né? Morrendo, enfim. E o Percy por pouco que não chegou ali, né? O Percy chegou por conta dele, não por conta do Grover em si. Então ele tá meio que em problemas ali com esse conselho. Mas enfim, o Quirrell vai explicando algumas coisas pro Percy, né? E ele mostra ali os chalés, então, que é onde ficam, né, os campistas. E existem 12 chalés. Ele vê que tem alguns chalés que estão vazios, que, né, ninguém fica ali. E o Percy é redirecionado pro chalé 11, que é o chalé de Hermes, né? Ele reconhece ali o símbolo e coisa e tal, que é onde a Annabeth tá esperando ele. E aí ele começa a conversar com a Annabeth e ele começa aí a compreender e a aceitar o fato de que ele, assim como os outros campistas, são todos semideuses, ou seja, filhos de mortais com deuses gregos, né? E que o pai dele, que ele nunca conheceu, é um deus do Olimpo, né? Um deus grego. Só que como ninguém sabe quem é, porque ele não foi reclamado pelo pai dele, ele vai ficar no chalé 11, que é o chalé de Hermes, que é o chalé para os filhos de Hermes, que também é o chalé onde os indeterminados ficam. Então são aquelas crianças que os pais não reclamam, né? Então não sabe quem é o pai, quem é a mãe, vai pro chalé de Hermes. Então até ele ser determinado, o que pode não acontecer, ele vai ficar nesse chalé, que é um chalé lotado, inclusive, assim, tá já, ele tem que dormir no chão, assim, porque não tem lugar para ele ficar. A Annabeth vai explicando algumas coisas pro Percy também, enquanto eles estão conversando ali, o Percy conhece a Clarice, que é a filha de Ares, né, que é o deus da guerra, e ela já começa a provocar o Percy, ela lembra muito, né, a Nancy, que é aquela menina que provocava o Percy também, né, ele lembra dela, assim, quando ele olha pra Clarice, e aí ela tenta pegar o Percy e ela leva pros banheiros ali e tenta afogar a cabeça dele, né, empurrar a cabeça dele num vaso sanitário, assim, né, tipo um trote, assim, né, do novato ali. Só que, quando ela vai tentar fazer isso de forçar a cabeça dele, o Percy sente, assim, uma coisa estranha e o vaso, simplesmente, a água do vaso pula por cima da cabeça e cai na Clarice, né? Acaba molhando a Clarice. E logo em seguida, tipo assim, todos os vasos acabam explodindo e molhando ali o pessoal que tava ali, as amigas dela, né, que estavam junto com ela ali. Até molha um pouco a Annabeth também. Todo mundo fica meio assim, sem entender o que aconteceu. A Annabeth parece que entendeu alguma coisa, mas tipo, acho que não. Vamos seguir daqui, né? Foi só uma coincidência estranha aí. E aí o Percy e a Annabeth então voltam a conversar. A Annabeth conta então que a mãe dela é Atena, né, a deusa da sabedoria, da estratégia, né, enfim. E a Annabeth conta que ela quer muito sair em uma missão, porque, né, de vez em quando, antes existia, né, hoje em dia naquele momento ali não existe mais tanto, mas antes existiam missões para os semideuses. Então eles recebiam uma missão e eles saíam do acampamento para realizar, né, essa missão. E ela quer muito fazer isso, ela quer se provar aí, né, no mundo real. Enfim, os dias começam a passar, o Percy começa a se acostumar ali, né, com a rotina do acampamento, ele consegue gostar muito ali do acampamento, e ele começa a testar várias habilidades, porque no acampamento eles fazem várias coisas, assim, só que ele parece não ter habilidade com nada, ele tenta arco e flecha, ele tenta lutas, ele tem um monte de coisa, e a única coisa que parece que ele tem, assim, uma habilidade é canoagem.
né, que ele diz ainda, tipo, que não é uma habilidade muito útil, assim, né, para um herói, que é o que eles esperam se tornar ali dentro do acampamento. Até que o Percy tem uma aula de esgrima com o Luke. O Luke, ele é o líder ali do Chalé 11, né, o Chalé de Hermes, que é onde o Percy está ficando. E ele acaba treinando ali com o Luke, coisa e tal. E ele acaba surpreendendo todo mundo, inclusive o Luke, porque ele acaba derrotando ali o Luke em uma dos treinamentos ali, né? E até se sente mais forte, principalmente depois ele ter jogado um copo d'água na cabeça dele, né? Que faz com que ele tenha essa habilidade toda aí pra acabar desarmando o Luke aí nesse treinamento. E aí o Percy, em uma conversa, né, com o Grover, ele pergunta a respeito dos chalés vazios, né? Porque, por exemplo, o chalé de Hermes está lotado, mas tem alguns chalés que estão vazios. E aí o Grover acaba contando que existem alguns chalés vazios, porque, né, você só pode ficar no chalé que é do seu pai divino ali, né? No caso, seu pai e sua mãe divino. E existem alguns deuses que não têm filhos, como, por exemplo, a Hera. A Hera é a deusa do casamento, então, teoricamente, né, se ela é a deusa do casamento, ela não vai sair por aí tendo casos e tendo filhos com humanos, né? Outra deusa que não tem filhos é Artemis, que ela é uma das deusas que prometeu ser virgem para sempre, então ela obviamente não tem filhos. E também existem os três grandes, que é o Zeus, o Poseidon e o Hades. O Hades não tem chalé ali, né? Assim como ele também não tem um lugar lá no Olimpo, né? Porque ele tem um mundo inferior, então ele não teria um lugar ali junto com os outros deuses. Porém, Zeus e Poseidon, eles têm os chalés deles lá, só que eles não têm nenhum filho tecnicamente. E aí o Grover explica que lá na época da Segunda Guerra Mundial, os três grandes ali, né, que são esses três deuses, eles fizeram um acordo de não ter mais semideuses, né, não ter mais filhos com mortais. Isso porque os filhos deles geralmente eram muito poderosos, tanto é que a Segunda Guerra Mundial foi praticamente quem iniciou foram os filhos ali desses deuses, né, segundo o Grover. E então eles fizeram esse acordo de que eles nunca mais teriam, então, filhos mortais aí, né, com mortais. Só que 17 anos antes, o Zeus tinha quebrado essa promessa, quebrado esse acordo, e ele tinha tido uma filha, né, e a menina, ela foi tentado levar, né, pro acampamento, que ela teria que crescer lá, porque ela era muito poderosa, só que quando ela tava chegando nesse acampamento, ela acabou morrendo, ela acabou se sacrificando ali, e Zeus, né, teve piedade dela, digamos assim, e transformou ela num pinheiro, que é o pinheiro que fica na colina ali, né, do acampamento. Então, tipo, é uma história meio trágica aí, né, que é algo meio que tragédias acontecem aí com os filhos dos três grandes, porque eles são muito poderosos e por isso eles atraem muitos monstros também, né, e enfim. E aí naquela noite acontece a Captura Bandeira, que é um jogo que eles fazem ali, né, que o acampamento basicamente se divide em dois, né, em duas equipes, assim, grandes, geralmente lideradas, né, por dois chalés diferentes, e aí os chalés fazem alianças entre si, e a missão é que um tem que capturar a bandeira do outro time. O chalé de Hermes, que é onde o Percy tá ficando, acaba se aliando com Atena, e eles vão tentar roubar a bandeira de Ares. E aí, a princípio, o Percy fica numa área mais calma, assim, ele fica perto de um riozinho, assim. Só que, de repente, chega a Clarice com vários dos irmãos dela, querendo se vingar por ele ter meio que, tipo, humilhado ela naquele dia que ela tentou botar a cabeça dele lá no vaso sanitário, né? E aí o Percy tenta lutar, só que são vários ali, né? Até que ele é meio que empurrado, assim, na direção desse riozinho. E ele sente que ele fica mais energizado. Então ele consegue lutar contra todos os que estão ali. Inclusive ele acaba quebrando a lança elétrica da Clarice. E aí, de repente, chega aí o grupo da Atena com o Hermes, né? Com a bandeira de Ares. E aí o Percy descobre que, na verdade, isso foi um plano de Atena, né? Da Annabeth, assim, do grupo dela ali. Que ela sabia que eles iriam, né? O time de Ares ali iria atrás do Percy, então eles usariam, né, o Percy como uma isca para eles conseguirem capturar a bandeira. E aí o Percy até fica meio chateado com isso, só que a Annabeth, ela nota que o Percy, ele tá com vários cortezinhos assim, e quando ele entra na água, esses cortes meio que saram. E quando ele sai da água, ele se sente muito cansado. E a Annabeth já consegue, né, já começa a ligar ali os pontos do que isso indicaria, quando aparece um cão infernal querendo atacar o Percy. Ele até, várias flechas são atiradas, né, o cão é morto ali, só que o Percy acaba se machucando um pouco, né, nesse ataque aí. E aí a Annabeth fala, né, Percy entra na água de novo, né, e fala pro Quirrell observar. E aí quando o Percy acaba entrando na água, todos os cortes dele se curam, ele fica bem, e aí todo mundo fica absolutamente chocado, principalmente porque na cabeça do Percy brilha um tridente aí verde, que indicaria que o pai do Percy é Poseidon. E aí no dia seguinte, o Quirrell conta pro Percy, então, o que está acontecendo nos últimos tempos aí, né?
Basicamente, meses antes, né, no último solstício que teve, o raio mestre dos Zeus, que é a principal arma dele, foi roubada. Só que deuses não podem roubar um do outro. Então ele sabe que, tipo, foi algum irmão dele, só que ele não foi ele mesmo. Ele mandou alguém ir lá roubar. E ele desconfia que foi o Poseidon. E agora, principalmente, que o Poseidon reclamou o Percy como seu filho, ele acha que o Percy que roubou este raio. Então o Percy vai ter que ir numa missão para recuperar esse raio para devolver para os Zeus e impedir a guerra. E ele tem um prazo de até o solstício de verão, que tipo é poucos dias depois. Então assim, ele tem pouquíssimo tempo para resolver tudo. E aí o Percy é mandado então pro oráculo, que todo mundo que vai para uma missão precisa ir pro oráculo para escutar, né, uma profecia a respeito dessa missão. O Percy escuta, tem algumas frases dessa profecia que ele não gosta muito, assim, como soa, né, fala de um amigo que vai trair, que ele não vai conseguir o que mais importa, enfim. E aí depois ele vai contar então pro Quirón sobre essa profecia, ele corta essas partes que ele não gostou muito, conta só o principal mesmo, e aí então ele é mandado para essa missão, então para recuperar o raio. O Quirón diz que provavelmente quem pegou o raio foi o Hades, porque ele se beneficiaria dessa briga entre os irmãos. Então o Percy vai ter que ir pro mundo inferior, né, que fica lá pra Los Angeles. Então ele vai ter que ir pra lá e pro mundo inferior para conseguir recuperar esse raio. E as missões, elas geralmente são em 3 pessoas, né? Então o Percy teria que ir acompanhado de mais 2 pessoas junto com ele. Uma delas é o Grover, que é o protetor do Percy, né, e é o melhor amigo dele, então ele queria que o Grover estivesse junto. E a outra pessoa, obviamente, é a Annabeth, que está doida aí pra sair numa missão, né? Então os 3 acabam aí sendo incumbidos aí dessa missão de recuperar o raio. Antes deles irem pra missão, o Luke aparece pra dar um presente de despedida e ele dá um tênis com asas, assim, né, que poderia facilitar em algum momento da missão, enfim. O Percy aceita, ele agradece o presente, enfim, mas quando o Luke vai embora, ele pergunta pro Quirón se ele vai poder usar, porque como principalmente Zeus, né, tá agora com essa guerra com Poseidon, o Percy ele não pode entrar no território de Zeus, ou seja, ele não pode ficar no ar, né, no céu, assim, que é o território dos Zeus. Então o Quirón diz que realmente o Percy não pode usar, e aí o Percy dá esse tênis pro Grover, né, que pode ser que ajude em algum momento. E aí o próprio Quirón dá pro Percy aquela caneta que ele tinha dado lá no museu, a caneta que se transforma numa espada, e quando se transforma numa espada, o Percy vê o nome, que é Anaclusmus, né, em grego, ou contracorrente em português. E aí eles saem do acampamento, então, né, e aí o Percy e a Annabeth, eles começam a conversar sobre a rivalidade que existe entre os pais deles, né, porque Poseidon e Atena têm uma rivalidade meio ancestral aí, então eles falam um pouco sobre isso. E aí depois o Grover fala com o Percy a respeito do motivo pelo qual a Sally casou com o Gabe. E o Grover diz que o Gabe ele tem um cheiro humano muito, muito forte, que mascarava o cheiro do Percy, né? Porque geralmente os monstros são atraídos aí pelo cheiro dos semideuses, e o cheiro do Gabe acabou apagando esse cheiro do Percy. Então ela ficou casada com o Gabe para proteger o Percy, né? O que faz aí com que o Percy se sinta um pouco mal. Enfim, eles acabam chegando lá no terminal rodoviário para pegar o ônibus, e aí eles são surpreendidos quando 3 fúrias, né, as 3 benevolentes ali, acabam entrando no ônibus. Eles bolam ali um plano, o Percy usa o boné de invisibilidade da Annabeth para acabar escapando ali das 3, só que quando ele chega lá na frente do ônibus, ele vê que as 3 fúrias estão em cima da Annabeth e do Grover, questionando a localização de alguma coisa que eles deduzem ser o Percy, né? E aí o Percy consegue fazer com que o ônibus pare, né? As pessoas saem, aí o Percy tira o boné, atraindo a atenção ali das fúrias. Ele consegue derrotar 2 delas, e aí a última ameaça ali, né, o Percy, e aí ela acaba explodindo o ônibus, né? Os 3 ali, né, o Percy, a Annabeth e o Grover conseguem sair antes disso, e depois eles acabam seguindo o caminho a pé, e eles encontram uma lanchonete, assim, junto com... Parece tipo um jardim daquelas estátuas de jardim, sabe? Então é meio que uma mistura disso, assim, uma lojinha de estátuas de jardim com um lanchonete. O Grover não confia muito no local, só que a Annabeth e o Percy estão morrendo de fome, assim, tá vindo cheiro de hambúrguer, assim, então eles acabam entrando no local, mesmo com essa desconfiança do Grover. E uma senhora, né, a dona aí desse local, vem atender eles, e a princípio ela trata eles muito, muito bem. Só que depois ela pede uma foto pra eles, e aí a Annabeth começa a se tocar que tem alguma coisa estranha. No fim, eles descobrem que aquela é a Medusa, né, e o Percy consegue lutar com ela ali e consegue derrotar, cortando a cabeça dela. E a cabeça dela, né, o corpo dela dissolve, mas a cabeça fica, porque é tipo um prêmio de guerra, digamos assim, que eles dizem ali. Então, o Percy fica com essa cabeça, e aí o que ele
faz? Ele embala essa cabeça e ele manda pro Olimpo. Super, como ele mesmo diz, super impertinente aí. Enfim, naquela noite eles acabam dormindo ali, acampando no meio do bosque, né? Eles conversam sobre algumas coisas ali. E no dia seguinte, o Grover encontra um poodle, porque ele consegue conversar com animais, e aí esse poodle, ele tá perdido de propósito, e os donos deles estão oferecendo uma recompensa em dinheiro pra quem encontrar. Então o poodle aceita ajudar eles para que eles possam pegar esse dinheiro ali, né, e comprar passagens pra seguir o caminho deles aí. E é também nesses momentos que o Percy começa, né, nessas noites aí, que o Percy começa a ter sonhos estranhos com uma voz estranha pedindo ajuda pra ele. E o Percy não entende muito bem do que tá acontecendo, quem é essa voz, né, o que esses sonhos significam, enfim. Então eles pagam com o dinheiro do resgate ali do cachorrinho, né, passagens de trem, e eles ficam ali uns 2 dias no trem, e aí até o Percy descobre que ele tá sendo culpado pelo desaparecimento da mãe, que o Gabe meio que denunciou ali o sumiço deles e colocou a culpa no Percy, isso tá no jornal, assim. E ele, numa das paradas do trem, eles acabam parando pra ver o arco de St. Louis. E eles acabam subindo nesse arco, assim. E na hora de descer, o elevador tá cheio, então só desce a Annabeth e o Grover e o Percy fica pra trás. E junto do Percy tá uma senhora com um cachorrinho, que até era uma senhora que tinha subido junto com eles, assim. E aí o Percy, né, não, beleza, eu já vou descer e tal. Só que daqui a pouco essa senhora começa a acusar o Percy, começa a se transformar ali e tal. E aí o Percy vê que é um monstro, ainda atacar ele novamente, né? Aquela é Equidna, não sei se é assim que se fala, que é a mãe dos monstros, coisa e tal. E o cachorrinho não é um cachorrinho, é uma quimera, né? E aí acontece uma explosão ali no arco, o Percy acaba se jogando pra água, torcendo pra água salvar ele, que ele tinha sofrido alguns ferimentos ali. E quando ele chega na água, ele é abordado por um espírito das águas, assim, que diz pra ele, né, que meio que ordens do pai dele, ele tem que ir lá pro Pier de Santa Mônica, lá pra praia de Santa Mônica, que é pra ele ir pra lá que vai ter alguma coisa esperando por ele lá. Basicamente é isso. E aí o Percy sai da água, né, ele tá bem, assim, realmente os ferimentos dele se curaram. E aí ele vê que, na verdade, agora ele tá sendo acusado de explodir o arco também. Ou seja, o Percy virou aí um delinquente juvenil. Eles continuam, então, o caminho deles, que o rumo é Los Angeles, né? Eles acabam parando em Denver. E eles mandam uma mensagem de Iris, que é um modo de comunicação ali dos semideuses, né? Pra tentar falar com o Quirrell pra explicar tudo o que tá acontecendo, incluindo os sonhos do Percy. Só que quem atende, na verdade, é o Luke, não é o Quirrell. E aí o Percy resolve contar tudo pro Luke mesmo assim. O Luke diz que o clima no acampamento tá muito tenso, porque os chalés agora estão se dividindo entre apoiar Poseidon ou apoiar Zeus. Então tá um clima bem de briga, assim, bem de guerra já dentro do acampamento mesmo. E aí depois, né, o Percy questiona ali dos sonhos, coisa e tal, até pensa se realmente é a Hades que tá com o raio ou não, né, por conta dessa voz estranha chamando por ele, mas o Luke afirma que realmente é a Hades e o Percy tem que seguir caminho lá pra Los Angeles, porque o raio tem que estar com o Hades. E eles param então numa lanchonete, né, pra comer alguma coisa, até que aparece um motoqueiro, assim, super misterioso ali, diz que vai pagar a conta deles, e aí o motoqueiro é o Ares, o deus da guerra, né, e ele propõe ali que os três ajudem ele com algo, e em troca, né, ele vai ajudar eles a arrumar uma carona pra eles seguirem o caminho pra Los Angeles, né. O Percy meio que não gosta, assim, né, e o Ares tem uma aura muito forte, assim, de dar raiva, né, fazer as pessoas ficarem com raiva, enfim, então ele não quer ajudar o Ares, ele não gosta do Ares, mas meio que a contragosto eles acabam ajudando. E o que eles precisam ajudar é que eles precisam ir lá no parque aquático abandonado, pegar um escudo do Ares que ficou lá. E aí tem toda uma história ali que a Annabeth até conta, que o Ares, ele namora a Afrodite, só que a Afrodite ela é casada com o Hefesto. Então, tipo, meio que uma fofoca já muito antiga ali no Olimpo. E eles acabam indo pegar, então, esse escudo que tava lá, e eles acabam descobrindo que toda a situação ali era uma armadilha montada pelo Hefesto, porque o Hefesto, ele sabe desse caso entre os dois ali, entre o Ares e a Afrodite, e ele sempre tenta armar situações pra pegar os dois no flagra e transmitir pro Olimpo todo e humilhar eles ali. Só que como quem aparece ali são os três, né, principalmente quem vai pegar ali o escudo é o Percy e a Annabeth, os dois que acabam sendo transmitidos pelas câmeras, enfim, mas no fim eles só conseguem recuperar aí o escudo e é isso que importa. Eles confrontam então o Ares ali, né, mas devolvem o escudo, o Ares consegue carona pra eles numa traseira de um caminhão que tá levando animais, né, e o Ares conta também que a mãe do Percy não tá morta, ela só foi meio que levada, né, pro Hades ali, mas ela não morreu, então, né, isso aumenta aí as esperanças do Percy, porque ele tinha essa esperança de quando fosse confrontar o Ares, conseguisse pegar a mãe dele de volta, né. Enfim, eles entram então nessa traseira do caminhão e eles conversam um pouco, e aí eles contam, né, a Annabeth e o Grover contam pro Percy que a missão que o Grover falhou 5 anos antes
foi levar a Thalia, ou Thalia, vai começar, gente, porque eu nunca sei qual que é o certo, levar, né, a filha de Zeus pro acampamento, né, e ela acabou morrendo, enfim. Só que junto da Thalia, tinha outros dois semideuses, que era a Annabeth e o Luke. Então, assim, eles já estão envolvidos nessa história já faz bastante tempo, né, e aí o Grover sempre se culpa, mas a Annabeth diz que não é culpa dele, enfim, né, eles têm uma conversa ali e o Percy acaba descobrindo um pouquinho mais sobre essa missão, né, que deu errado ali pro Grover. O Percy continua tendo sonhos estranhos ali, né, com a voz, pedindo ajuda, chamando ele, enfim. Mas no dia seguinte eles acabam saindo em Las Vegas, né, eles acabam ajudando os animais que estavam presos ali a se soltarem, eles acabam fugindo ali também. E eles encontram o Hotel e Cassino Lotus, que meio que chama eles, não, vem pra cá, assim que eles entram já dão um cartão de crédito, ah não, vocês podem gastar. E eles ficam meio, né, a princípio estranham um pouco, mas logo depois já esquecem de tudo, assim, começam a brincar, tem um monte de coisas, jogos pra eles jogarem, os quartos são maravilhosos, comida, tem de tudo, assim. E aí o Percy só se toca que tem alguma coisa errada quando ele vê um menino jogando um jogo lá que ele tava perto, e ele começa a conversar com esse menino e ele vê que tem alguma coisa estranha, né, nas gírias que esse menino fala, e aí ele descobre que esse menino, ele era da década de 70. E aí o Percy vê que tem uma coisa muito errada. Ele fala com a Annabeth, consegue tirar ela desse transe, assim, e juntos eles tiram o Grover de lá de dentro, e eles veem que eles passaram 5 dias lá dentro do hotel e pareceram, tipo, horas. Então é um lugar mágico pra atrair realmente pessoas a ficarem presas lá dentro. Só que agora eles perderam os dias da missão deles e, tipo, basicamente eles têm até o dia seguinte pra terminar, né, que é o prazo final. Então a Annabeth, ela é um pouco esperta, assim, né? Então ela pega o cartão de crédito do cassino e ela consegue ir num táxi e pagar pra esse táxi levar eles pra Los Angeles, então, meio tipo, o mais rápido que você puder. E aí, com o cartão, né? O cartão passa aí, realmente dá até o símbolo do infinito, assim, o cara super feliz, né? Leva eles, então, pra Los Angeles, mais especificamente pro Pier de Santa Mônica. No caminho, então, lá pra Los Angeles, o Percy conta novamente, né, sobre esses sonhos pro Grover e pra Annabeth, e a Annabeth parece entender sobre quem é essa voz que o Percy está escutando, mas ela não quer dizer, porque, tipo, não pode ser, eu devo estar errado, então eu não vou nem falar nada, assim, então o assunto acaba meio que encerrando por ali. Eles acabam chegando, então, em Santa Mônica e o Percy entra na água. Quando ele entra na água, ele reencontra aquele espírito da água, que é uma Nereida, que é a mesma que falou com ele lá no Arco de São Luís, e ela diz, né, parabeniza ele por chegar até ali, enfim, e dá pra ele 3 pérolas e diz que quando ele tiver em problemas é pra ele esmagar essa pérola. Meio que não diz o que vai acontecer, só que o que é do mar volta ao mar. Basicamente ela diz isso. E diz pro Percy confiar no coração dele, né? Confiar nos instintos dele ali, que ele vai saber o que fazer. E aí ele sai da água, conta tudo ali pros amigos dele, né? E aí ele sai em caminho pra ir pro mundo inferior. No meio do caminho eles são quase pegos ali por um monstro, né? Eles até são meio que pegos, né? Eles entram numa loja de colchões, aí tem um monstro, ele quase mata o Grover e a Annabeth, mas o Percy é mais esperto e consegue vencer o cara ali. E aí eles seguem então por um estúdio de gravação, que é a entrada pro mundo inferior. E aí eles falam com o Caronte, que é o barqueiro, né, que leva as almas ali pro mundo inferior. Só que ele não quer deixar eles passarem porque eles não estão mortos, né? Só que o Percy consegue convencer quando menciona o salário do Caronte, coisa tal, que vai mencionar isso pro Hades, e aí ele acaba deixando, né, e leva eles então. Eles chegam então, atravessam pro mundo inferior, e a Annabeth, ela explica pro Percy tudo que acontece ali, basicamente, né, como que as almas chegam, o julgamento, né, porque as almas têm um julgamento pra decidir pra onde que elas vão, né, os bons, os ruins, os que merecem punição, enfim, e diz que os heróis, eles vão pros Campos Elíseos, que é uma espécie de paraíso ali no mundo inferior. Só que logo na entrada ali, quando eles precisam passar por essa área dos julgamentos, né, eles veem que tem o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças, né, que é também famoso aí na mitologia. A Annabeth consegue distrair ele com uma bolinha ali, né, com técnicas de adestramento ali, e eles conseguem passar. E conforme eles vão andando, né, eles vão chegando mais perto ali do castelo ali, né, do Hades mesmo ali, do Palácio de Hades, enfim, o Grover começa a sentir que os tênis dele, aqueles que o Luke tinha dado pro Percy, estão meio que puxando ele. E aí, do nada, esses tênis meio que começam a voar em direção ao abismo. O Percy até fica meio hesitante, assim, porque ele vê que o lugar que eles estão ali é muito semelhante ao lugar que ele estava sonhando. E a Annabeth até, tipo, não, eu entendi, mas vamos ajudar o Grover primeiro, depois a gente resolve o resto, né? Eles conseguem salvar o Grover dali, só que até depois, quando eles estão saindo, eles sentem, assim, um vento meio gelado, assim, um ar meio estranho, e eles deduzem, né, que aquela é a entrada pro Tártaro, né, que é o lugar mais abaixo ainda do mundo inferior. Eles chegam, então, pra falar com o Hades, e aí o Percy pede, né, pro Hades devolver o raio pra Zeus e coisa e tal,
Só que o Hades diz que ele não tá com raio nenhum, ele não quer uma guerra, porque uma guerra resultaria em muita gente indo pro mundo inferior, né? Porque muitas mortes. E assim, já tem muita gente no mundo inferior, ele já não tá conseguindo administrar aquilo, então isso seria algo muito ruim pra ele. E ele mesmo começa a acusar o Percy de ter roubado o raio e ter roubado o elmo dele, né? Porque o Hades tem um elmo ali que faz com que ele meio que vire sombras, então ele meio que fica invisível assim. E esse elmo também foi roubado e ele acusa o Percy de ter roubado os dois, só que obviamente o Percy diz que não, né? Que ele não roubou, só que o Hades diz que sim e que inclusive o raio está na mochila do Percy. E aí ele realmente abre e vê que o raio tá ali. E aí o Hades pede, né? Pede não, né? Manda ali, né? Que o Percy devolva então o elmo. E agora ele quer o raio também. E aí mostra pro Percy que ele tá com a mãe dele ali. Então, assim, se você quer sua mãe, me entrega tudo isso aí e eu te devolvo a sua mãe, né? E aí o Percy acaba pensando nas pérolas, né? Pra sair dali. E cada uma das pérolas, né, ele entrega uma pro Grover e uma pra Annabeth, e até ambos, né, eles se oferecem pra ficar, pra que o Percy conseguisse levar a mãe dele de volta. Só que o Percy sabe que a mãe dele nunca ia querer que ele fizesse isso, né, tanto que ele sacrificasse os amigos ou se sacrificasse pra salvar ela. Então ele acaba deixando assim mesmo, né, e os três esmagam as pérolas, e eles acabam parando lá na praia de Santa Mônica mesmo, né, e deixando a mãe dele pra trás de novo. E aí, quando eles chegam lá, o Percy já meio que entendeu que quem traiu eles ali, né, quem botou o raio dentro da mochila foi o Ares. Afinal, foi Ares que entregou a mochila pra ele, né. E o Ares está esperando ele lá na praia, né, tá esperando principalmente o Percy, né, porque ele disse que o Percy devia ter morrido lá no mundo inferior, porque daí o Poseidon ia culpar o Ares e aí ia começar uma guerra dos três lados, né. E aí ele diz que sim, que ele que roubou os objetos, coisa e tal, blá blá blá, ele que colocou o raio na mochila, né, e até um negócio bem complicado, porque o raio só podia aparecer na mochila quando eles chegassem no mundo inferior, enfim. Só que o Percy percebe que o Ares não é quem tá mandando tudo, não foi quem teve a ideia de roubar, e com certeza tem alguém envolvido, um semideus envolvido, até porque os deuses não podem roubar um do outro. Então, assim, não é só o Ares que tá envolvido nisso tudo. O Percy, então, faz um acordo com o Ares, né, dos dois lutarem ali. Se o Percy ganhar, o Ares vai ter que devolver o elmo, né, e deixar o raio com eles ali e ir embora sem problema nenhum. Se o Ares vencer, ele pode fazer o que quiser com o Percy, né? Pode matar, transformar ele, seja no que for, aí tá tudo certo. Obviamente, né, o Ares não se sente nem um pouco intimidado, porque né, é um menino de 12 anos e ele é tipo o deus da guerra. Então eles lutam ali, ele meio que dá uma brincada com o Percy, né, dá uma cansada ali. Só que o Percy, ele tem uma vantagem porque ele tá na praia, ele tá perto da água, né, e ali ele tem a vantagem toda das habilidades ali do pai dele que passou pra ele, né, aquele controle da água que ele tem e tal, que não é algo ainda que ele controla tão bem, mas ele sabe que é algo que dá força pra ele e ele consegue ali usar isso como uma vantagem extra, né. E aí ele começa a perceber que uma multidão começa a aparecer ali no pier, ali na praia, tal, incluindo vários carros de polícia, e que eles estão vendo como se os dois estivessem lutando com espingardas, né? Porque existe a névoa, né? Que é uma coisa que modifica a visão dos mortais para que eles não vejam tudo isso, todas essas coisas mágicas que acontecem. Então, em vez de uma luta de espadas, eles estão vendo uma luta de espingardas ali entre os dois. E aí, enfim, a luta continua a acontecer ali, né? O Ares meio que tá cansando o Percy ali, e o Percy usa isso a seu favor, ele finge que tá cansado, vai recuando pra água, e aí usa a água, né, a favor dele e consegue acertar o calcanhar do Ares. E aí isso deixa o Ares muito irritado, ele parte pra cima do Percy, mas o Percy nota que parece que alguém, alguma coisa, né, algo assim, segura o Ares pra ele não avançar e matar o Percy, né? Então ele vê que realmente, assim, o Ares não tá sozinho nessa, tem alguma coisa muito maior, assim, que segura ele, né? E aí ele acaba amaldiçoando o Percy, né, dizendo que quando ele levantasse a espada, ela ia falhar com ele, blá blá blá, e ele acaba desaparecendo, né? Ele acaba se transformando ali na sua forma imortal, né? Até nessa hora eles não podem nem olhar, senão eles morrem, assim. E ele acaba sumindo. E aí eles saem dali e, assim, tem vários repórteres querendo falar com eles, e eles veem que a névoa, ela meio que adaptou pra todo mundo, e todo mundo começa a pensar que, tipo, não, mas o Ares sempre estava lá. Então, tudo que aconteceu com o Percy, que foi documentado e que foi colocado como se ele fosse o culpado de tudo, na verdade as pessoas começam, não, mas é verdade, tinha esse cara lá em não sei aonde, não, tinha esse cara. Então, o que eles falam, né? Que o Ares, na verdade, era esse cara super perigoso aí que sequestrou os três, né, as três crianças, e que, na verdade, o Percy era um menino, assim, que salvou eles e conseguiu fugir e não sei o quê. Então, ele começa a ser visto como um herói
até, né, que aí já faz o contraponto ali com o delinquente juvenil que ele estava sendo colocado ali até algumas horas antes. E aí o pessoal que tava ali consegue arrecadar dinheiro pra eles comprarem passagens de avião pra Nova York, porque eles têm que chegar lá à noite pra devolver o raio, né? Porque o prazo se encerra à meia-noite, né? Então eles têm que chegar lá pra devolver. E aí o Percy reza pra que Zeus deixe ele, pelo menos, voar, né, até Nova York. E aí quando eles chegam em Nova York, o Percy pede pra que a Annabeth e o Grover voltem pro acampamento pra contar, então, pro Quirrell sobre tudo que aconteceu, pra deixar eles informados, enquanto ele sobe pro Olimpo, então, pra devolver o raio pro Zeus. E aí quando ele chega no Olimpo, ele encontra o Zeus e o Poseidon, né? Ele conta a história, ele devolve o raio, conta tudo o que aconteceu, assim. E aí o Percy menciona, né, sobre o Ares não parecer estar agindo sozinho, que ele provavelmente tinha alguém mais poderoso agindo junto aí. E aí ele vê que o Poseidon e o Hades, eles começam a conversar em grego antigo, e ele capta uma palavra, pai. Só que o Zeus diz, não, vamos esquecer isso, não tem nada disso, não vamos nem falar sobre isso, né? E vai embora e deixa o Percy sozinho com o Poseidon. E aí o Percy questiona, né, sobre tudo que estava acontecendo e tal, e aí o Poseidon joga de novo questionamento, tá? Você realmente não sabe o que pode estar acontecendo, quem tá por trás disso. E aí o Percy já estava desconfiado desde quando viu a Annabeth desconfiada lá, e aí ele diz, né, que entende que aquela voz do sonho dele era Cronos, o rei dos titãs, que estava tentando despertar novamente. E aí até o Poseidon fala, né, que o Cronos era pai deles, né, do Zeus, do Poseidon e do Ares, e que de vez em quando, assim, a cada, sei lá, milênios, a cada séculos, aí ele tentava despertar, mas ele nunca tinha força suficiente. Então provavelmente dessa vez ele só estava tentando novamente despertar, mas que não ia dar em nada. Inclusive o Zeus tinha encerrado o assunto, então eles iam encerrar o assunto por ali mesmo. E o Poseidon conta daí pro Percy, né, que a Sally já tá em casa, né, porque, inclusive eu tinha esquecido de mencionar, depois da luta do Ares com o Percy lá na praia de Santa Mônica, apareceu a Senhora Dodds, né, a Fúria. Ela recuperou o elmo do Hades e ela contou que viu tudo, né, o que aconteceu, então ela ia contar pro Hades, né, e aí como um agradecimento, digamos assim, né, o Hades devolveu então a Sally e ela já tava lá no apartamento. Então o Percy acaba voltando, né, pro apartamento lá, ele reencontra a mãe dele e o Gabe tá lá também, aí o Gabe diz que ele é um delinquente, que ele não podia ficar lá e que ele tinha 5 minutos pra sair de casa. E aí o Percy realmente começa a arrumar as malas dele pra ir pro acampamento, né, ele ainda não decidiu se vai ficar pra sempre ou se iria voltar. E aí, de repente, aparece a caixa com a cabeça da Medusa lá dentro. E aí o Percy diz pra mãe dele, olha, eu posso solucionar seus problemas com o Gabe, eu posso fazer ele desaparecer, é só ele olhar essa caixa aqui. Só que a Sally diz, né, que ela não pode ficar sempre dependendo do Percy pra salvar ela, então, tipo, é algo que ela vai ter que resolver por ela mesma, né, e aí o Percy acaba aceitando isso e acaba indo embora de volta pro acampamento. Ele volta ainda sem saber se vai ficar ou se vai voltar e vai passar só o verão lá, enfim. E aí uma semana depois que ele chega, ele recebe uma carta da Sally dizendo que ela vendeu a primeira peça dela para um museu, que era uma estátua em cimento, né, chamado Jogador de Pôquer, e que ela não iria mais fazer, né, porque ela acha que não é muito pra ela isso, assim, mas que com esse dinheiro ela iria dar uma entrada em um novo apartamento e conseguir começar a faculdade que ela sempre quis. E que misteriosamente o Gabe sumiu. Ninguém nunca mais viu ele, assim, infelizmente ele sumiu da face da terra, infelizmente aí, né? Mas que agora, né, ela iria então ficar na cidade, ela ia ter um apartamento e que se o Percy quisesse, ele poderia então voltar e os dois poderiam morar juntos durante o ano, né? Ele não teria que ir pro internato, ele poderia estudar numa escola na cidade e morar com a Sally, como eles nunca tinham feito até então, né? E aí ainda no verão, né, o Grover acaba se despedindo da Annabeth e do Percy, porque ele tá indo atrás agora, né? Ele agora tem a licença dele de buscador, que é algo dos sátiros ali, né? Pra buscar o deus Pan, que é meio que o objetivo de todos os sátiros ali, né? Então eles acabam se despedindo, e o Percy ele fica bem preocupado porque nenhum sátiro voltou dessa busca. Então ele fica se questionando se ele vai voltar a ver o Grover ou não. E aí o verão tá acabando, o Percy ainda não decidiu se vai ficar no acampamento ou não, né? E ele resolve dar uma volta lá, muita gente já foi embora também, e ele vai lá pra onde eles treinam esgrima e vê que o Luke tá lá também. E aí o Luke chama o Percy pra dar uma última volta ali na floresta, pra eles derrotarem uma última, né, ir atrás de uma última aventura, digamos assim. E o Percy dá uma hesitada porque o Luke tava agindo de uma forma meio estranha, meio distante, assim, dele, desde que ele voltou da missão, né? Mas ele acaba aceitando, né, achando que é coisa da cabeça dele, e ele vai. E aí quando eles chegam na floresta, eles conversam um pouco, tal, e ele vê que o jeito com que o Luke tá falando tá meio estranho, o jeito com que ele tá agindo tá meio estranho. E aí até que ele vê que o Luke tá pronto pra partir pra sempre, pra ir embora do acampamento pra sempre, assim. E é quando o Luke invoca um escorpião mega venenoso pra atacar o Percy.
E aí o Percy se liga que o Luke era aquele amigo da profecia que iria trair ele. E aí o Luke fala, né, que ele é super ressentido com os deuses que não ligam pros filhos e coisa e tal, e ele realmente começou a sonhar com Cronos. O Percy deduz, né, que foi a mando do Cronos que ele roubou o elmo e o raio e tal. E aí o Luke vai contando como é que ele fez, né, o Ares encontrando ele depois, como é que conseguiu convencer o Ares, enfim. E diz que o Cronos vai se reerguer, ele vai ajudar o Cronos a se reerguer e acabar com os deuses, basicamente. E aí, no fim, ele acaba indo embora, e na hora que ele vai embora, né, ele some dali, o escorpião ataca o Percy. E realmente era muito venenoso, ele até tenta ir pra água pra se curar, mas nem a água cura ele. E ele consegue se arrastar, assim, pelo bosque, e aí algumas ninfas da floresta ali conseguem ajudar ele, levam até a borda do acampamento, e aí ele acaba desmaiando mesmo. Aí ele acorda novamente lá na enfermaria com a Annabeth ajudando ele, o Kiron tá lá também, e aí o Percy conta sobre o que aconteceu, sobre a traição do Luke. A Annabeth fica super decepcionada, mas tipo, decepcionada, mas não surpresa, sabe? Porque ela sabe que ela conhece o Luke, então meio que ela viu isso como algo que poderia ser do comportamento dele, assim, né? E, enfim, ela conta pro Percy que ela tá indo passar o ano com o pai dela, né? Porque durante o livro ela explica que ela teve problemas já com o pai e que desde que ela era criança ela morava no acampamento, então ela nunca tinha voltado pra casa. Ela tinha tentado uma vez, mas não tinha dado certo. Mas depois da missão dela ter conversado com o Percy, ela resolveu tentar, então. E ela vai tentar passar o ano em casa, com o pai, a madrasta e os meio-irmãos, né? Mas diz que depois que ela retornar, então, pro acampamento no verão, eles vão treinar e vão atrás do Luke, sim, pra impedir ele de fazer as coisas. E o Kiron, ele meio que, tipo, não pode contar pro Percy sobre as coisas que estão acontecendo. Então ele meio que, tipo, deixa que o Olímpio vai se preocupar disso. Agora você vai treinar, você tem que ficar forte o suficiente. E aí o Percy, ele já tinha escutado sobre uma profecia que existia, tal, a Annabeth já tinha falado disso. E aí o Percy questiona se essa profecia tem alguma coisa a ver com ele. Só que o Kiron não pode falar, ele foi expressamente proibido de falar sobre isso. Então o Percy termina aí sem saber o que é essa preocupação, o que é essa profecia, né, que eles estão falando aí. Mas enfim, ele acaba se despedindo então da Annabeth, e aí ele acaba decidindo então que ele vai voltar pra Nova York, vai morar com a mãe dele durante o ano, e aí retorna pro acampamento pro próximo verão. Meu Deus, gente, olha, não, assim, ó, resumão mesmo, tá? E assim, cara, eu fiquei impressionada porque esse é um livro pequeno, tá? É um livro muito curtinho, e eu já fiz resumos menores de livros maiores. Eu não sei se é porque tem muito detalhe, eu não sei, mas assim, saiu um resumo muito, muito grande. Mas eu espero que tenha ajudado aí as pessoas que queriam relembrar ou que queriam saber o que aconteceu, a pelo menos ter uma noção de como é que é o livro. É claro que, né, gente, sempre é melhor ler o livro, mas assim, eu espero que isso já tenha ajudado aí a dar uma relembrada aí, principalmente pra quem já leu. Sobre a série, gente, eu tô muito, 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 muito empolgada mesmo, assim. Eu tentei evitar, assim, de ver os vídeos que já saíram, né, alguns cortes, assim. Eu sei que já tinha saído o início do episódio, do primeiro episódio, já tinha saído alguns videozinhos. Pra dizer que eu não assisti nada, eu assisti um videozinho, que foi o videozinho de quando o Grover chega lá na cabana da praia. Só assisti esse. O resto, realmente, eu não quero assistir, porque eu quero assistir a série mesmo, sabe? Eu quero ver o que vai estar do livro quando eu estiver assistindo a série, assim. Então, eu tô muito empolgada. Os episódios têm nome dos capítulos do livro, então, assim, isso me deixa muito, muito feliz. O fato do Rick estar envolvido me deixa muito tranquila, assim. Eu sei que vai sair uma produção muito legal, mesmo que tenha mudanças, assim, eu acho que vai ser sensacional, assim, então eu tô bem feliz mesmo, assim, tô muito ansiosa, eu acho que essa série tem potencial demais, assim, e eu espero que logo eles renovem pra segunda temporada, porque assim, gente, vocês já viram o tamanho que estão as crianças? Eles já não são mais crianças, tipo assim, eles estão muito grandes já, e a gente sabe que, tipo, produções do tipo tem que meio que ser feita em seguida pra não perder muito esse crescimento, né, porque o legal da série é justamente a gente ver esse crescimento deles junto, né, então eu espero que logo seja renovado pra eles já voltarem a gravar aí, pra não perder muito tempo. Mas eu tô muito, muito feliz mesmo. Como eu falei, depois que eu terminar de assistir a série, né, depois que terminar de passar a série, eu venho aqui pra falar mais sobre. Eu espero que mais gente aí também assista, né, e conheça esse universo e queira ler os livros também, porque é um universo incrível. É um esquema de pirâmide?
Mas é um esquema de pirâmide incrível, viu, gente? Mas então era isso, gente. Esse foi o vídeo relembrando Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo e quais são as suas expectativas pra série. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E também me segue no Instagram e no TikTok pra não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.